Um brinde pra você que clicou nesse vídeo e vai assistir o meu ranking das melhores leituras do ano passado. Meu Deus do céu, vamos brindar. Feliz ano novo pra gente! Desejo pra você um ótimo ano de leituras agora nesse 2023 e pode contar com o Lago nos Livros para estar aqui te indicando um monte de livro maravilhoso. A proposta do vídeo é essa mesmo. Eu vou falar sobre os livros aqui, tomando um negocinho, e a gente vai ver onde vamos parar no final desse vídeo, pelo amor de Deus. Não sei nem se eu podia estar fazendo isso, mas esse canal não é infantil, então qualquer coisa você tá entendendo tudo errado. Vamos lá! Oi, eu sou o Lucas, não me apresentei, esse é o Lago nos Livros, o canal de literatura que tá aqui te recomendando um monte de livro bom, principalmente aqueles de ficção científica, fantasia, terror, romance histórico, romance policial, que são os gêneros que a gente mais comenta aqui no canal. E nesse ano eu resolvi fazer um ranking, então eu vou começar daquele menos querido para o mais querido. E foi uma tarefa muito difícil, porque saiba, se tá aqui nesse vídeo é porque é uma leitura que eu recomendo 100% para você fazer. Então vamos lá, se prepara, eu não sei qual é o tamanho desse vídeo, mas são 15 livros que eu amo demais. Então eu posso ter me estendido um pouquinho, mas vamos lá, vai dar tudo certo, vamos começar. Em 15º lugar, eu trouxe A Tempestade de Ecos, da Christelle Dabo. Foi nesse ano de 2022 que eu encerrei essa tetralogia. É uma coleção de 4 livros que se chama A Passa Espelhos, iniciada com Os Noivos do Inverno. É uma história de fantasia que eu tenho muito carinho, fiquei muito satisfeito e feliz com esse desfecho. Na verdade, foi um desfecho meio amargo, e eu explico tudo isso no vídeo que eu fiz para esse livro aqui. Mas a experiência da leitura da coleção, de forma geral, foi muito satisfatória. Então, se você quer começar seu ano lendo uma fantasia original, tá cansado daquelas fantasias que é tudo a mesma coisa, você lê um livro de fantasia e fala, meu Deus, já li 50 livros igual a esse. Os Noivos do Inverno, meu filho, vai terminar com A Tempestade de Ecos e você vai ver a fantasia mais original que existe na atualidade. Pelo menos é a mais original que eu tenha lido até o momento. Sério, é muito bom, é muito delicioso você tentar decifrar o que está acontecendo aqui. É uma história meio confusa, é meio viajada, a autora talvez tenha usado um pouquinho de substâncias ilícitas para poder escrever isso aqui, mas é gostoso demais. Já não vejo a hora de reler e é com ele que a gente inicia esse vídeo aqui. Eu vou tentar colocar todos os livros aqui. Será que vai dar certo? Vamos lá, vamos testar. Ah, sempre que tiver um vídeo aqui no canal falando especificamente sobre algum livro que eu mostrar aqui nesse vídeo, os links vão estar todos lá na descrição. Então, quando terminar de assistir esse vídeo aqui, corre lá e vai fazer a sua maratona Luago Prime. A primeira maratona Luago Prime de 2023 dá muita sorte, hein? Coloca esse canal em dia com os links lá da descrição, você não vai se arrepender. Tem livros nacionais que a gente lê que dá gosto de falar, cara, esse livro aqui é brasileiro. E nesse ano eu tive a oportunidade de ler alguns que vieram parar aqui no Melhores do Ano. E o primeiro deles vai ser O Quarto Mistério, Um Encontro com o Caos, do Matheus. Só que ele assina o livro como M. Souza Célios, mas o nome dele é Matheus. Tô revelando aqui. É realmente aquela aventura de ficção científica, barra fantasia, tem um pouquinho de fantasia, mas é mais ficção científica, que dá gosto de você falar, cara, esse livro aqui é nacional. Um leitor traumatizado com os livros nacionais que fazem sucesso nesse país? Sim, estou. Por isso que quando eu li isso aqui, eu falei, gente, por que mais pessoas não estão lendo isso aqui? Tem um vlog de leitura para este livro e em Um Encontro com o Caos você vai encontrar um planeta Terra mais futurístico, é um pouquinho no futuro, e as pessoas aqui conseguem descobrir mistérios da física. E esses mistérios da física dão superpoderes para as pessoas que os descobrem. Juntando isso, na dimensão vizinha, existem alguns alienígenas que estão começando a invadir a dimensão aqui do planeta Terra para fazer maldade, para fazer alguma coisa ali que você vai ter que ler para entender. E enquanto isso, gente, é muito complexo, eu tô tentando resumir aqui na minha cabeça, mas tá difícil. Enquanto esses alienígenas estão invadindo o planeta Terra, a gente vai acompanhar uma briga entre dois seres muito poderosos aqui do planeta Terra, dois seres humanos, né? E o protagonista, que é o Adam, ele é adolescente, ele está estudando e é por causa desse cara super poderoso que ele também quer descobrir os mistérios da física para ganhar superpoderes também. Aí a gente vai ver a briga desses dois homens superpoderosos aqui no planeta Terra, a briga desses homens com os alienígenas, a briga dos alienígenas com os alienígenas, enfim. É muito bom. É uma aventura sensacional, vale muito a pena e nesse ano de 2022 eu também li o segundo volume adiantado, porque privilégios,
Se eu tô lendo o segundo livro antes do lançamento é porque eu mereci. Foi porque eu mereci! E posso dizer que ele é bem melhor que o primeiro volume. Então vai ser aquela história que vai evoluir demais conforme os livros forem passando. E eu não vejo a hora de terminar essa trilogia aqui. Confere o link lá que eu explico melhor sobre como vai funcionar essa história e a dinâmica dos personagens, porque eu realmente caguei aqui nesse vídeo. Não fiz jus a essa história. E vai ler O Encontro com o Caos. Vai valer a pena. Não podia deixar Machadinho de fora dessa lista e é por isso que eu coloquei Memórias Póstumas de Brás Cubas aqui no Melhores de 2022. Eu fui aquele tipo de leitor adolescente que foi afastado de Machado de Assis por causa da obrigatoriedade que esse autor tem na escola, e reencontrar Machado depois de adulto está sendo uma experiência maravilhosa. Eu primeiro li Dom Casmurro tem um tempinho atrás e nesse ano eu li Memórias Póstumas e esse aqui ganhou o meu coração. Se algum dia eu escrever algum livro, e eu não estou prometendo nada, não estou dando dica de nada, isso não é uma mensagem subliminar, mas se algum dia eu vier escrever alguma coisa, eu quero me inspirar nesse livro aqui, porque eu amei a experiência. É um livro também que dispensa apresentações, mas nós vamos conhecer um outro personagem do Machado que é problemático em certo sentido, que também vai ter um relacionamento amoroso, mas nesse livro aqui, por ser um livro de memórias, é mais o protagonista se questionando e filosofando e refletindo sobre tudo que ele passou na vida dele. Tem muitas semelhanças com Dom Casmurro, mas também tem muitas diferenças, e foram essas diferenças que me ganharam. Eu gostei bem mais desse livro aqui e não podia faltar Machado nessa lista. Vou levar esse livro com um carinho super especial e vou querer reler ao longo da minha vida de leitor com toda a certeza. O 12º lugar da lista ficou com um livro que eu tenho um carinho enorme por ele, não só por ser uma ótima leitura, mas também por fazer parte do início de um novo projeto aqui do canal. Eu estou falando de Brit Marie Esteve Aqui, do Frederick Backman. Acertei o nome dele? Então agora um pouco confuso, eu não tenho o livro aqui, não posso conferir. Enfim, é esse livro aqui. Essa foi a minha primeira leitura para o nosso novo projeto aqui do canal em podcast, que se chama Me Dá um Livro. A proposta desse podcast é trazer apoiadores e cada apoiador indicar um livro para mim e para o Iago. Só que para o episódio piloto, que já está disponível, vai ficar o link aqui na descrição também, eu e o Iago a gente fez a brincadeira até para as pessoas entenderem como vai funcionar a dinâmica do negócio. Então ele me indicou Brit Marie Esteve Aqui e eu fiquei apaixonado por essa personagem. A Brit Marie é uma personagem que aparece no outro livro do autor, que é Minha Avó Pede Desculpas, mas aqui a gente vai conhecer a história dela um pouco mais a fundo. E se eu puder resumir esse livro em uma frase seria: nunca é tarde para recomeçar a sua vida. A personagem aqui, ela já é idosa, ela já tá teoricamente no fim da vida, mas ela resolve dar uma guinada, se mudar para um lugar totalmente novo, conhecer pessoas totalmente novas, e isso vai fazer toda a diferença na trajetória de vida dela, enquanto ela tá tentando se curar de um romance mal resolvido. Foi uma boa sinopse, hein? Pelo amor de Deus, sério. Esse livro é muito emocionante. É aquele tipo de livro pra você se afeiçoar demais pela protagonista, sentir as coisas junto com ela e sorrir. Apesar de ser um livro sobre velhice, não é um livro pra baixo, depressivo. É um livro engraçado, muito de bem com a vida, de bom humor. Não vou ficar me alongando aqui. Vai lá ouvir o podcast, porque tudo que eu já falei sobre esse livro está lá no podcast. Então não preciso me alongar aqui. Vai lá, hein? Confere o link e vamos pro próximo. Imaginava eu no ano passado que eu colocaria o primeiro livro de terror gótico da história da literatura no Melhores do ano? Não imaginava. Mas aqui está ele, O Castelo de Otranto, do Horace Walpole. E ele é um livro muito bom. Eu digo sem peso na consciência, eu me apaixonei demais pela história e pela experiência de leitura. É um livro muito curtinho e ele é escrito na forma de novela. Novela aqui, novela da Globo mesmo que eu tô falando. Sabe quando termina um capítulo da novela? Avenida Brasil, imagina a Avenida Brasil que termina o capítulo e você fica pum! E aí vem aquele efeito. Exatamente assim que cada capítulo desse livro termina. Eu terminava gritando, eu terminava apreensivo, eu terminava, meu Deus do céu, que plot twist foi esse? E eram coisas que eu não imaginava encontrar num livro que é o primeiro terror gótico. Esse livro é do século 17? Não vou conseguir achar datas aqui nesse momento, mas eu acho que é do século 17, 18. É antigo!
E, no entanto, foi uma das leituras mais cativantes que eu fiz e por isso que ele tá aqui. Juro pra você, deixa de preconceito, deixa de medo. É terror gótico, mas é terror gótico de 200 anos atrás. Não vai te dar medo, vai por mim. Foi inclusive leitura do Lendo com Luago, hein? Vocês que votaram. Provando que às vezes a democracia é boa. O Lendo com Luago tá aí pra provar isso. Lembra que eu falei sobre livros nacionais que dão gosto de falar que é um livro nacional? Pois bem, o próximo da lista é um desses casos também e se chama Homocidera. O autor se chama Diego de Oliveira e ele convidou a gente aqui do canal pra fazer a leitura do livro dele e eu fiquei apaixonado. Gente, sério, por favor, vai lá, baixa no Kindle Unlimited, pega o livro, lê, adiciona no Scooby, vamos lá. Esses autores nacionais que escrevem livro bom, precisa do seu apoio, não deixa só os autores nacionais ruins ganharem fama não, pelo amor de Deus, tô aqui te suplicando. Homocidera é uma novela, não chega nem a ser romance, então ele é bem curtinho. E justamente por ele ser curto, ele me ganhou, porque é uma história que foi feita pra ser objetiva. E o livro é bem objetivo, as coisas acontecem assim muito rápido. Que talvez se fosse num romance, o autor precisaria esticar demais as situações e aí talvez eu acho que perderia o encanto. Aqui a gente tem também uma ficção científica e como diferencial ela vai se passar no tempo de pandemia. A história do livro se relaciona com a nossa história também. E nós vamos conhecer dois cientistas de início que estão criando uma inteligência artificial para ajudar o ser humano nessa pandemia. Só que essa inteligência artificial vai se desenvolver de tal forma que vai perceber que o ser humano no planeta Terra não vai durar muito. Então a gente tem dois momentos nesse livro. O primeiro é a criação da inteligência artificial e depois a aventura que a inteligência artificial vai passar para tentar salvar a humanidade e eu adorei essa experiência. De novo, por ser uma novela, temos menos páginas e aí o livro é um pouco mais rapidinho, mais acelerado. Se fosse um livro maior, talvez perdesse um pouco o encanto e eu fiquei apaixonado pela escrita do Diego e a forma como ele conseguiu explicar coisas de forma objetiva. Objetiva, acertar o ponto, sem ficar enrolando. Enfim, leiam, gente, por favor. Homocidera. Gosta de ficção científica? Homocidera pra você. Em nono lugar nessa lista, eu tenho o meu Shakespeare favorito. Eu finalmente o encontrei e ele se chama Hamlet. Eu confesso que eu imaginava que Hamlet seria bem mais parecido com o Rei Leão. Não é o Rei Lear, não. O Rei Leão, o filme da Disney, que é baseado em Hamlet. Então, quando eu tinha essa informação, eu falei, pô, vai ser fácil ler esse livro, né? É a história do Rei Leão. E não é bem diferente, não só porque são leões no desenho e aqui são pessoas reais. Não só também porque o desenho é infantil e aqui é adulto. Temos situações diferentes, desenvolvimentos diferentes, coisas diferentes acontecendo. E eu posso dizer que Rei Leão não é uma adaptação de Hamlet, não. É inspirado, é uma coisa assim levemente inspirada, tá? Porque pra mim era uma coisa bem próxima, não é não? Mas enfim, Hamlet. Esse livro aqui, essa peça, é escrito de uma forma bem diferente dos outros que eu li do Shakespeare. E eu acho que aqui a objetividade também ganhou. Os personagens do Shakespeare sempre lançam monólogos infinitos e aquela coisa e bem dramática. Aqui a gente tem a carga do drama que eu gosto, mas os monólogos são mais sucintos. Eles são mais objetivos. É uma peça bem curtinha. Não sei comparar o tamanho porque eu li tudo no e-book, mas pra mim, das que eu li, eu acho que é a mais curta. Aqui a gente tem aquela situação de que o tio do príncipe assassinou o pai do príncipe, ou seja, o atual rei, para subir ao poder. Então agora o rei é o tio do príncipe e o príncipe vai ser atormentado pelo fantasma do pai falando: busque vingança, tire esse otário do meu trono e assuma o poder você mesmo. E aí a gente tem o desenrolar dessa história. Então tem sangue, tem batalhas, tem dilemas, tem dramas, tem as frases mais icônicas do Shakespeare, tem tudo. Amei, 5 estrelas e vou querer reler ao longo da minha vida de leitor porque estou bem feliz que eu tenha finalmente lido Hamlet e amado. É isso. Eu tô ficando um pouco tontinho, mas vamos continuar. A partir de agora é só o batidão, é o top do top do top e eu recomendo fortemente que se você se interessa por algum desses livros a partir daqui, leia o quanto antes, hein? Sua vida de leitor vai me agradecer depois. E a maioria dos livros que eu vou comentar já tem vídeo aqui no canal e nesse momento eu queria aproveitar para agradecer os apoiadores aqui. Não vou agradecer ninguém em particular nesse vídeo porque é o melhores do ano, mas eu quero agradecer a todos os apoiadores que ficaram com a gente durante o ano de 2022. Muito, mas muito obrigado mesmo por contribuir com o nosso trabalho, tá bom? Se você quiser fazer parte do nosso time de apoiadores em 2022,
2023. O link está aqui na descrição. Aproveita que mudamos e estamos dando muitas recompensas novas, só maravilhas, hein? Vem se tornar apoiador em 2023 e nos ajudar a levar esse tipo de conteúdo e outros vídeos inteligentes aqui para outros leitores. Um brinde para vocês, hein, apoiadores? Olha só, gente, meu Deus. Não podia faltar aqui no Melhores do Ano Einstein, Sua Vida, Seu Universo, essa biografia maravilhosa do Walter Isaacson, que já não é segredo pra ninguém, é meu biógrafo favorito. Eu amo a forma como ele escreve livros. As biografias do Walter são sempre muito objetivas, não tem aquela lenga-lenga de data, de um monte de coisa confusa, não. É muito objetivo, é muito claro, é muito fluido e muito apaixonante. Ele sempre faz a gente se apaixonar pelaquilo que ele tá escrevendo, que nesse caso aqui é um Einstein, que já é uma figura apaixonante por si só, principalmente se você gosta de ciência ou é um cientista. Oi, Lucas, também sou. Mas o Einstein é uma figura muito importante politicamente, em termos de religião também, que tinha aquelas confusões, aquelas tretas todas, enfim. É uma figura que viveu no período certo, sabe? Ele fez a sua contribuição ali naquele momento e ele mudou a história da ciência. E indiretamente mudou a história como um todo também, porque a gente conversa no final do vlog que eu fiz aqui sobre a questão da bomba atômica, que muita gente coloca a culpa no Einstein e isso não é verdade. É uma biografia maravilhosa, tem capítulos sensacionais aqui que vão fazer você pensar na sua própria vida, mesmo que você não tenha nada a ver, nada de semelhança com Einstein, você vai pensar na sua própria vida. E eu acho que esse é o poder de biografia, né? Vamos ver o que 2023 me reserva em termos de biografia do Walter. Eu gosto de sempre ler uma por ano, mas em 2022 foi essa aqui e eu não me arrependo, tá? Inclusive, vamos cobrar um relançamento aí da Dona Intrínseca, que agora tem os direitos do Walter Isaacson. Ela tá relançando todas as biografias anteriores do autor. Sério, esse livro eu já quero reler aqui, falando aqui pra vocês, sinceramente. Enfim, leia Einstein. Se Os Noivos de Inverno é a fantasia mais original que você vai ler na sua vida, essa aqui, a próxima, vai ser a fantasia mais bonita que você vai ler em toda a sua vida. E eu digo isso com a maior tranquilidade do mundo, porque eu acho muito difícil algum autor por aí bater a Robin em termos de escrita. Em Um Aprendiz de Assassino, você vai se apaixonar por palavras fantásticas de uma forma que ninguém vai conseguir fazer. E esse aqui é só o primeiro livro da trilogia. É uma introdução da história, uma coisa mais singela e etc. Mas é apaixonante. A forma como a Robin Hobb descreve as situações... Escreve! Não é nem descrever situações, é escrever. Ela pode escrever qualquer coisa que vai soar belo. O vídeo que eu fiz aqui pro canal sobre esse livro foi falando que é como se eu estivesse numa festa do chá, de tanta elegância que ela passa na sua escrita, e eu mantenho essa opinião. Ler um livro escrito pela Robin Hobb é você se sentir na realeza, porque ela tá te contando uma história de fantasia, magia, morte, etc, mas ela faz isso numa elegância sem igual. Em 2023 eu vou continuar a ler essa série aqui, e você pode vir ler junto comigo, mas antes você tem que ler O Aprendiz de Assassino e se apaixonar também. Estou te esperando e de nada, porque eu sei que você vai me agradecer. Em sexto lugar, eu trouxe um dos maiores projetos que eu já fiz aqui pro canal e que eu fiquei feliz demais de ter feito. E eu estou falando do Dissecando Poe, porque a gente leu esse livro aqui, Edgar Allan Poe, Medo Clássico, volume 1, da Dark Side. Esse livro aqui reúne alguns contos do autor e no final a gente tem o Corvo e tem vídeo para todos os contos separadamente aqui no canal. Eu vou deixar na descrição só o link para a playlist principal. Mas ó, olha isso aqui, olha essas marcações, tem muita coisa, muito conteúdo e eu fiquei feliz demais de dar realmente meu suor e meu amor para esse projeto e isso impactar alguns de vocês. Os comentários que eu recebi no Dissecando Poe foram poucos, mas foram sempre muito positivos e isso me deixou com um calorzinho no coração de caramba, o trabalho valeu a pena. E o sufoco e as lágrimas também, porque como eu chorei. É óbvio que dentro da coletânea de contos tem contos que a gente gosta bem mais do que outros, mas no geral a experiência foi 5 estrelas e está aqui também por causa do projeto que foi muito especial de ter realizado nesse ano. Se você quer ler Edgar Allan Poe, nunca é tarde e pode seguir aí os meus vídeos e a ordem desse livro aqui, que foi a que a gente seguiu para o nosso projeto. Um dos primeiros vídeos que saiu agora no início desse ano foi referente às últimas leituras que eu fiz no ano passado e entre elas está o maravilhoso Filhos de Duna, do Frank Herbert. Terminei a primeira trilogia de Duna com essa maravilha aqui e foi ótimo. É um livro que rompeu as minhas expectativas de certa forma, mas também as substâncias ilícitas que o autor usa para escrever esse livro aqui, você consegue sentir nas páginas.
É algo memorável por causa disso, mas sério, o Frank escreve uma ficção científica de uma forma muito gostosa. É muito bom de acompanhar, sabe? Você sente parte daquilo. E ele conseguiu terminar essa primeira trilogia com uma briga política dentro da mesma família de uma forma sensacional. O senhor George Martin roubou muitas ideias aqui do Frank Herbert, se inspirou bastante nele na hora de escrever as suas histórias, mas pra mim o Frank ainda ganha e ele acertou com Filhos de Duna e eu estou ansiosíssimo para continuar a trilogia. A próxima trilogia, né? Que eu acho que não vai acontecer isso agora nesse ano de 2023. Vai infelizmente ficar para 2024 com uma dor no coração, mas também com uma ótima expectativa de encontrar uma excelente trilogia igual essa aqui. Se você for interessado pelo universo de Duna, tem vários vídeos aqui no canal e vão sair muito mais, então já aproveita para se inscrever, hein? Não é vídeo só de opinião de livro não, meu bem. Tem vídeo sobre ciência. Dá para você aprender com Duna. Dá para você fazer uma leitura maravilhosa e ainda aprender muito sobre ciência com isso. E esse canal defende esse tipo de aprendizado. É só você assistir o vídeo, né? Não dá pra fingir que aprendeu alguma coisa só com a leitura, porque não dá. Tem que assistir aos nossos vídeos. A partir de agora, eu já queria deixar claro que foi bem difícil de colocar em ordem, tá? Então todos estão no primeiro lugar no meu coração. Não faço distinção entre filhos. Todos os filhos são filhos preferidos. Mas eu vou colocar The Ink Black Heart aqui nesse quarto lugar, o 6º volume da coleção Cormoran Strike, que é uma coleção de detetives, são romances policiais. Fiz essa leitura solitário, os apoiadores ainda estão esperando a Roku lançar o livro em português, eu já fiz a leitura, já estou ansiando pelo próximo livro, que no momento da gravação desse vídeo já tem título, então olha, estou correndo na frente de vocês, apoiadores, a culpa não é minha. Não vai fazer muito sentido para quem não acompanha a série, mas aqui nós temos dois detetives principais, né? O Cormoran e a Robin. E o que ganha nessa coleção é justamente o desenvolvimento do relacionamento entre os dois. E esse relacionamento aqui nesse livro sobe um pouquinho de nível, ganha dimensões a mais. O crime que a gente tem aqui é muito bom. É um crime que envolve internet, mais especificamente o Twitter, e eu não consigo colocar em palavras o quanto eu amei as indiretas que você vai encontrar nesse livro aqui. Você só vai saber se ler. Chega no final, quando vai começando a revelar a solução do crime, você não quer parar de ler, e eu li 200 páginas em um dia porque eu não me aguentei. 1000 páginas de um sabor delicioso e saboroso demais que só os leitores mais inteligentes vão fazer. É uma série extremamente apaixonante e muitas marcações, meu Deus do céu, tem mais marcações que eu estava esperando. Já quero revisitar porque quando a gente for fazer releitura com os apoiadores, e essa releitura de Cormoran Strike já está programada, eu vou querer reler esse livro aqui com um carinho muito especial e morrendo de vontade de ver a cara dos apoiadores que gostam desse livro aqui, conforme eles forem lendo certas situações. Eu tô mais ansioso pra esse livro, juro pra você, eu tô mais ansioso pra esse livro pra ver os apoiadores lendo e o Iago também, que ainda não fez essa leitura, do que eu tava pra eu ler por conta própria. Não, mentira, foi maravilhoso, mas eu tô ansioso pra ver a cara deles também. Em terceiro lugar, eu tenho o livro que originou o vídeo mais importante de 2022, particularmente falando. E se bobear, o vídeo mais importante que eu já fiz em toda a história desse canal, que é sobre As Fúrias Invisíveis do Coração, do John Boyne. Foi por causa desse livro aqui que eu falei, chega, não aguento mais ver baboseira na internet, eu preciso me posicionar sobre isso que está acontecendo. Fui lá e fiz um vídeo derivado desse livro aqui, aproveitei metade do vídeo, o vídeo deve ter meia hora, 15 minutos eu falando do livro, os outros 15 minutos eu xingando. Mas aqui você vai encontrar um livro de drama escrito pelo John Boyne, um livro de drama adulto. É um livro que vai permear ali a Primeira Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial, vai permear a Segunda Guerra Mundial. Calma aí, gente, vamos lá, datas eu estou bebendo. E é um livro de trajetória de personagem. A gente vai conhecer o protagonista criancinha. Na verdade, antes disso, a gente vai começar essa história vendo o nascimento dele, a história da mãe dele. E aí esse bebê nasce e vai crescer numa família adotiva, que não é a família biológica, porque a mãe dá ele para adoção. E a gente vai ver o desenvolvimento dessa criança diferente nesse ambiente familiar estranho e de pessoas que não parecem entender o coitado. E aí a gente vai acompanhar a adolescência, fase adulta e o que vier daí pra frente. Eu tenho cenas desse livro tão vívidas na minha mente que teve um dia que eu tava conversando com o Iago, eu tava tentando lembrar qual é o filme que acontece aquela cena assim, assim, assado. E aí depois de muito tempo tentando lembrar qual era o filme, eu percebi que não era filme coisa nenhuma, era esse livro aqui. E eu montei a cena tão bem na minha mente que parecia que era um filme. Eu consigo ver assim a cena certinho
como se eu estivesse assistindo a um filme, não é um livro. Meu pai amado, essa história mexeu demais comigo, se tornou um grande favorito na minha vida e é aquele tipo de livro também que eu vou querer reler pra me apaixonar e reapaixonar. É muito tocante, é muito sentimental, tem cenas pesadas aqui, mas é por causa dessas cenas pesadas que eu falei tudo que eu falei no meu vídeo. Então assim, tem males, tem desconfortos que vêm para bem. Leia, não vai se arrepender. E já prepara o lencinho, talvez você chore. O segundo e o primeiro lugar são de uma mesma coleção, e se você notou que está faltando algum autor nessa lista, é porque ele está aqui no primeiro lugar. A Floresta Sombria, continuação do Problema dos Três Corpos, e depois, O Fim da Morte, a continuação da Floresta Sombria. Naquele vídeo que eu fiz mostrando todos os livros que eu comprei durante o ano de 2022, eu comentei que queria deixar essas duas leituras para o final do ano, porque eu queria que o ano terminasse de forma especial. E eu não podia estar mais certo dessa decisão, e meu Deus, como eu fiquei feliz de terminar O Fim da Morte no fim de 2022. Eu até fiz vários stories lá no Instagram, meio sentimental, meio filosófico, porque eu juro pra você, eu terminei esse livro olhando pras estrelas, imaginando tudo que acontece no final desse livro aqui. Tudo que acontece, gente, além de ser uma grande história de ficção científica e etc, é uma história muito simbólica e filosófica, e você vai parar de ler pra ficar pensando na sua vida, no seu papel na sociedade, no seu papel no universo inteiro, no que a sua vida representa diante da vastidão do universo, que é nada. Nossa vida não representa nada pro universo. E terminar essa trilogia com esse sentimento, essa história aqui especificamente, com as coisas que acontecem no final desse livro aqui, especificamente, gente, eu não consigo descrever. Eu falei nos stories, marquei a Suma, falei pra Suma também, porque eles precisam saber que eles têm algo maravilhoso no catálogo deles. Eu falei lá e repito aqui, e é verdade, eu nunca vou ter uma experiência de leitura tão grandiosa igual foi a experiência lendo essa trilogia aqui. E quando eu digo grandiosa, eu tô falando não só em termos de escrita, de se apegar com a história, de oh meu Deus, que história divertida. Eu tô falando de significado. É uma história que fala sobre o significado da humanidade e o que isso representa no universo. E eu acho que nenhuma outra história vai representar essa grandiosidade na minha vida e colocar certas coisas, certos pensamentos na minha cabeça, igual o Cixin Liu fez aqui nessa coleção. Eu sou muito grato por ele. E sim, eu vou perturbar cada um de vocês que está assistindo esse vídeo nesse momento para ler. Daqui a pouco tá saindo meu vídeo científico do Problema dos Três Corpos. Eu vou solucionar todos os seus problemas com ciência. Eu não quero ver ninguém dando desculpa de que não leu o Problema dos Três Corpos porque não vai entender a ciência. Vai sim, eu vou te explicar, você vai entender, você vai amar, eu espero do fundo do meu coração. Se você quiser comprar qualquer um desses livros, os links estão lá na descrição. E ó, se quiser mais indicação de livro bom, vou deixar aqui a lista de melhores do ano retrasado, de 2021, para você já sair desse vídeo com várias indicações maravilhosas que passaram pelo meu filtro. E diga-se de passagem, tem algumas pessoas aqui que levam em consideração a minha opinião, então muito obrigado por isso. E novamente, um ótimo 2023 pra gente. Vamos lá, último golinho.